Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal. Fico muito grato com a receptividade que estamos tendo entre os nossos, tanto as pessoas que se associam ao canal como pessoas de fora. E hoje eu vou tratar de um tema que eu creio que seja muito interessante. É a primeira de uma série de 7 vídeos que eu vou fazer sobre as igrejas do Apocalipse e as idades, né, da história da igreja. 7 igrejas e as 7 idades, né, ou eras, ou períodos da história da igreja. Hoje eu vou falar da primeira igreja, né? Lembrando que tem muita influência no que a gente está estudando aqui, que vamos tratar aqui, dos escritos não Beato, mas do servo de Deus, o padre Bartolomeu Roshauser, né? Era um homem que viveu no século XVII, né? Um homem de vida de oração, era um homem de meditação da leitura da palavra de Deus, né? Meditação da paixão de Nosso Senhor, e era um homem que interpretou o Apocalipse pelo menos até alguns capítulos, né? Um pouco mais da metade, um pouco menos da metade, salvo engano, quando eu estou muito seguro. Mas nas interpretações dele, ele inclui essa questão das 7 igrejas. Lembrando que o professor Carlos Nogueira vai agora lançar o seu livro sobre o Apocalipse, né? Ele discorda da interpretação de que sejam 7 igrejas, as 7 igrejas sejam 7 idades ou 7 eras. Eu respeito, embora eu não concorde. Mas eu respeito o professor Carlos Nogueira, eu acho que ele é uma pessoa muito bem inteirada do assunto. E eu recomendo que as pessoas também, que puderem cooperar na publicação desse livro maravilhoso que vai sair, né? Os comentários do Apocalipse, do professor Carlos Nogueira, na Estudos Tomistas, né? São Tomás. É fácil de encontrar, né? Financiamento coletivo. Você bota no Google financiamento coletivo e tá lá o livro, né? A vaquinha, né? E eu acho que é uma experiência que vale a pena a gente compartilhar. Hoje vamos falar então da primeira igreja do Apocalipse, que é falada, que é a igreja de Éfeso. E diz assim, o apóstolo São João, quando ele escreveu o Apocalipse, ele direcionou uma carta para cada igreja. Cada igreja, ela realmente tem o destinatário, né? São destinatários, a cada igreja é destinatário da sua carta respectiva. É como se diz, um tipo, né? As vicissitudes que aquela igreja estava passando realmente estavam acontecendo, mas a interpretação, ela extravasa aquela realidade local da igreja e amplia-se o escopo e o espectro da interpretação da chave profética que Nosso Senhor concedeu a São João Evangelista, né? O discípulo que Jesus amava. Então, realmente o Apocalipse, como diz o próprio nome, né? Jesus tira o véu para São João, através dessa linguagem misteriosa muitas vezes, fantástica, cheia de simbologia, cheia de figuras bíblicas do Antigo Testamento. Então, a primeira igreja que consta no Apocalipse, capítulo 2, versículo 1, é Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: assim diz aquele que segura as 7 estrelas em sua mão direita, o que anda em meio aos 7 candelabros de ouro. 7 é o número de perfeição, né? Está falando aí da igreja. 7 candelabros, as 7 igrejas, 7 candelabros, setenários, né? É a igreja toda a igreja. Então, diz Jesus: conheço tua conduta, tua fadiga e tua perseverança. Sei que não podes suportar os malvados. Puseste à prova os que se diziam apóstolos. Opa, olha uma pista já interessante. Puseste à prova aqueles que se diziam apóstolos e não são. E os descobriste mentirosos. És perseverante, pois sofreste por causa do meu nome, mas não esmorecestes. Devo reprovar-te, contudo, por teres abandonado teu primeiro amor.
teu primeiro amor. Quer dizer, aquele ímpeto inicial da igreja, aquele pontapé, o local em que aconteceu aquele pontapé da igreja, né? O ímpeto desaparece. Ímpeto inicial. É claro que essa mensagem se dirige a Éfeso, mas também se dirige à igreja de Jerusalém, né? Onde a igreja começou. Né? Que nos anos 30, 40 e até os 50, mais ou menos, a igreja estava realmente progredindo muito na região ali de Jerusalém e da Judéia. Sem contar, claro, as pregações de São Paulo, de São Pedro e dos apóstolos, né, que naquela época já estavam, nos anos 40, 50, já estavam espalhados, né, pelo mundo. Recorda-te, pois, de onde caístes, converte-te e retorna à conduta de outrora. Isso aí vale para todos nós. Sempre que caímos em pecado, procuremos a contrição, procuremos a confissão, procuremos a penitência. Jesus sempre está disposto a nos dar a mão. Quanto à vida, a esperança. Quanto à vida, a nossa chance de salvação está sempre presente quanto à vida. Do contrário, virei a ti e, caso não te convertas, removerei teu candelabro de sua posição. O que já foi a igreja de Jerusalém? Que é onde começou a igreja apostólica que é descrita aqui. A igreja que é descrita aqui é a igreja dos apóstolos, da pregação inicial dos apóstolos. A igreja de Éfeso também desapareceu quase, praticamente. Atualmente, o que é Éfeso? Um monte de escombros, um monte de ruínas visitadas por turistas de todo mundo, né? Alguns católicos e alguns ortodoxos, não sei dizer, visitam a casa de Nossa Senhora lá, que fica no alto do monte, próximo a Éfeso. Mas o que é Éfeso hoje? Nada. Só ruína, só desolação. O candelabro foi removido. Não é? Então, essa igreja apostólica, a igreja de Éfeso, que foi visitada por pelo menos 2 apóstolos, né? Primeiro São Paulo, né? Que se demorou lá um bom tempo, até chegou a morar, se eu não me engano, por 3 anos. E depois, o São João Apóstolo, que escreveu o Apocalipse. Né? E, no entanto, eles não se mantiveram na sã doutrina. E o que aconteceu? Foi varrida. Então o candelabro foi removido. A igreja apostólica. E a igreja apostólica, que era pujante já em outros lugares, né, mas que já não condizia com seu primeiro amor. Já na época dos anos 50, 60. E quando chega nos anos 70, em Jerusalém, a cidade é destruída pelos romanos. Éfeso ainda vai durar por algumas centenas de anos. Depois disso, arrasada por godos no ano 263, depois é arrasada de novo por árabes, para a invasão muçulmana, depois arrasada de novo, né? Sempre arrasada. Né? Mas não, engraçado que depois de muito tempo você vê num lugar em que o apóstolo São Paulo e o apóstolo São João plantaram as sementes do Evangelho, hoje em dia são, como é que se diz, ruínas e mesquitas. Mesquitas. Foi o que sobrou da igreja de Éfeso. Tens de bom, contudo, o detestares a conduta dos Nicolaítas. Opa, quem são os Nicolaítas? Que também eu detesto. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, conceder-lhe-ei comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Quem eram os Nicolaítas? Dentre os diáconos escolhidos pelos apóstolos para o serviço às viúvas e aos órfãos, né? Porque os apóstolos eles tinham a missão de pregar o Evangelho,
de disseminar a mensagem de Nosso Senhor e cooperar para o crescimento da Igreja Católica. Então, como estava muito trabalhoso para eles, lembre-se, eles escolheram 7 diáconos. Nicolau era um desses diáconos. Não se sabe se ele se tornou depois um herege, né, que pregava todo tipo depois de libertinagem, de excessos, ou se foram seus discípulos que teriam adulterado seus ensinamentos. O certo é que ele, ou pelo menos do ramo dele, surgiram os nicolaítas, que eram hereges que pregavam, né, esse tipo de vida desregrada, imoral, né, e de coisas absurdas em questões de pureza e moral, né, viviam em total imoralidade. E São João, né, ele transcreve essa carta condenando isso, que eles aceitavam as pregações dos nicolaítas. E essa igreja, a igreja apostólica, ela termina e conclui-se com a morte do último apóstolo, que foi São João Evangelista. O único apóstolo que morreu de morte natural, apesar de ter sofrido suplícios. E serve de lição, né? Nosso Senhor não disse que as portas do inferno iam prevalecer sobre toda a igreja. Partes da igreja desapareceram. Né? Partes da igreja foram varridas. Éfeso foi uma dessas. Então rezemos a Nosso Senhor e a sua Imaculada Mãe para que mantenham em nós o ímpeto da sã doutrina, da pregação da verdade, sem negociar, sem fazer acordos com o erro, né? Respeitando as figuras da hierarquia, sim, porque nós não somos serivacantistas, ao contrário do que alguns andam espalhando, mas a gente não pode aceitar tudo o que vem da hierarquia que se ofende a nossa fé. Temos antes que obedecer a Deus do que aos homens. Até os apóstolos, até São Pedro disse isso diante do Sinédrio, lá em Atos dos Apóstolos. Tá bom, gente? Então, eu me despeço hoje por aqui. É uma série de 7 vídeos. Então, hoje falamos da Igreja Apostólica, que é a Igreja de Éfeso. Tá bom? Desejo a todos um bom resto de semana. Estou gravando isso aqui no fim de uma quinta-feira. Domingo sem missa é domingo sem graça. E a missa de sempre. Se vocês não têm, façam de tudo para ter a missa tridentina. E não basta só a missa. Doutrina também. Doutrina correta, doutrina ortodoxa católica. Tá bom? O rito é importantíssimo. Mas se não for associado à reta doutrina, bem, vocês sabem o que eu penso. Então, meus queridos, se vocês gostaram do conteúdo desse vídeo, peço que curtam, se inscrevam, compartilhem. E o que eu posso dizer mais? Um grande abraço, salve Maria e viva Cristo Rei!